Sejam bem-vindos ao canal Umbanda, falando de coração para corações. Sou a mãe Renata da tenda de Umbanda Luz e Caridade da cidade de Salto. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre corpo fechado. O que vocês entendem sobre corpo fechado? Mas antes de dar início ao vídeo de hoje, eu convido vocês a se inscreverem no nosso canal, ative o sininho em todas, curta, compartilhe e acompanhe a gente aqui, ó, pelas redes sociais. O hashtag Projeto Tijolinho. Eu tô muito cigana hoje, tô muito cigana. O assunto nem é esse, mas eu tô muito cigana. Então, lembrando que o Projeto Tijolinho www.tuquesalto.com.br. Conto com a ajuda e com a colaboração de vocês, tá bom? Então vamos lá, quando a gente fala de corpo fechado, fechamento de corpo, o que isso significa? Bom, nós temos duas questões aí, tá? Uma é o quê? Fechamento de corpo para mediunidade. Então quem é médium está fechando o corpo para não receber entidades ou para não seguir sua caminhada. Essa é uma questão. A outra questão é fechamento de corpo para quê? Para que eu tenha proteção. Então eu fechei o meu corpo, então mal nenhum vai me atingir. Isso, vamos começar por esse? Esse, gente, tem muito a ver com as nossas ações e com as nossas atitudes. Então assim, não adianta eu estar toda semana no centro, não adianta eu fazer os meus banhos, fazer os meus rituais, as minhas oferendas, se eu não tiver a ação de orai e vigiai. Então, as entidades, elas trabalham de acordo com o merecimento. Então, se tem algo ruim para acontecer, que faz parte do meu aprendizado, que já está lá, ó, no livrinho da vida escrito, infelizmente, eu vou passar por essa situação. Se eu tiver na fé, se eu tiver com a frequência energética elevada, se eu tiver em proteção, e aí de acordo com o merecimento, Deus vai permitir para que as entidades trabalhem e retire essa questão do seu caminho, tá? Então assim, não existe essa coisa de meu corpo é fechado, eu posso fazer o que eu for. Infelizmente, pessoas que são adeptos à religião de Umbanda, quando elas estão no mundo do crime, elas têm muito de procurar pai e mãe de santo para fazer esse fechamento de corpo, para que não seja preso, para que realmente, literalmente, né, como diz a oração de São Jorge, armas de fogo, nem arma branca, né, o meu corpo pode atingir. Só que assim, é escolha, a vida é feita de escolha. Então, se eu vivo num mundo onde os riscos são ali eminentes diariamente, não tem como a espiritualidade proteger 24 horas do dia, não é? Então, tudo isso porque a gente também tem as nossas escolhas. Então, a entidade, ela não vai ficar ali a postos 24 horas do dia. Nosso anjo da guarda fica. Mas mesmo assim, o nosso anjo da guarda depende também da nossa ação e da nossa atitude. Então assim, quando a mãe fala, né, vamos acender uma vela pro anjo da guarda, vamos manter o anjo da guarda aceso, não é pro anjo da guarda, é pra você. Anjo da guarda não precisa, ele já é iluminado. E a gente precisa, muitas vezes, dessa frequência energética do nosso anjo da guarda, dessa interferência dele, para que a gente possa ter pensamentos bons e elevar a nossa frequência. Essa aqui é a questão, tá? Esse é o fechamento 2 que virou 1. Agora a gente vai pro 1 que virou 2. Que é o seguinte, fechamento de corpo mediúnico, a coroa. Antigamente a gente ouvia muito se falar nisso, né? Que minha coroa foi fechada, minha mediunidade foi fechada, quando eu era criança acontecia isso, acontecia aquilo, e aí minha mãe me levou no benzedor, uma benzedeira, e a coroa foi fechada. Antigamente se ouvia muito disso, porque não tinha também o conhecimento do que realmente acontece, que é a questão do quê? Mediunidade,
a gente nasce com ela. Missão, cada um de nós tem o seu caminho. Então é como a mãe já contou a minha história. Então eu não tinha pretensão nenhuma, eu nem sonhava em estar mãe de santo. E de repente as coisas foram se encaminhando para que isso acontecesse. Então isso é uma missão. Não tinha, por mais que eu tive ajudas no sentido de benzedeiras, que foram anjos que passaram no meu caminho quando eu não entendia, quando eu não sabia o que acontecia comigo, mesmo assim o meu dom se manteve aberto, mesmo assim a evidência estava presente, a sensibilidade estava presente, a incorporação estava presente, então elas não conseguiam fechar, elas me ajudaram a me equilibrar. Então, o que começou a acontecer? O meu corpo não estava mais tão aberto a receber as energias de fora, a receber as interferências espirituais. Mas assim, quem tem mediunidade, o que acontece? Não é um fechamento. Eu tenho várias crianças que eu cuidei quando eram mais novos, então a gente pediu a permissão, porque não tinha o discernimento para poder lidar com a mediunidade quando criança. Então, a gente foi fazendo um trabalho de fechamento em proteção e equilíbrio, mas mantendo o quê? Daqui a um tempo a gente ia lá, reforçava esse fechamento, até chegar no momento da fase adulta, que é o que aconteceu hoje. Então assim, na fase adulta o que eu tenho? De 3 crianças, né? 5. De 5 crianças que eu acompanho desde pequeno, então o que eu tenho? Eu tenho um rapaz já, né, de mais de 20 anos, e agora não vou lembrar a idade de todo mundo, gente, de mais de 20 anos. Não tenho mais permissão para fechar, para equilibrar. Por quê? Porque ele já vai no centro, então a qualquer momento essa mediunidade ela vem de uma forma e começa a ocorrer a incorporação, como já aconteceu esse ano, né? Mas ele ainda não está preparado para aceitar esse caminho dele, embora a esposa já esteja lá dentro. E aí eu tenho mais uma mocinha que está com 19 anos, que não frequenta, deixou o assunto de lado. E não que ela não sinta coisas, não que as coisas não aconteçam, porque aí lembra da mãe Renata, né? Mas é o livre-arbítrio de cada um, então eu não posso mais interferir nessa questão. E aí eu tenho uma outra mocinha, que também mais de 20 anos, que também é assim, ela só aparece a hora que ela precisa. Eu também não tenho mais como interferir nisso. E aí eu tenho meus 2 filhos de sangue, né? Então o mais velho, ele tem um dom muito forte e eu vou, de acordo com o que eu passei, gente, ele tem o livre-arbítrio dele, mas ele não tá preparado também para abrir esse dom, para cuidar desse dom, então eu cuido dele até hoje, que é o meu filho de sangue. Imagina, eu cuido de tantos filhos, eu não vou cuidar do meu de sangue, né? E que é o mais velho. E o mais novo, ele não tem, ele não abre tanto essa sensibilidade, né? Porque ele ficou um pouco mais afastado, porém, sempre eu tô ali cuidando, porque às vezes ele chega a mim, mãe, aconteceu isso, mãe, aconteceu aquilo, ou mãe, um amigo meu, ou ele me manda uns videozinhos aí, né, da macumba. Por quê? Porque dentro dele tem a sementinha da hereditariedade aí, que a mãe e os filhos também vieram, né? Então eu vou cuidando, eu vou fechando a cada momento, mas chega uma hora que não dá mais. Então é isso, quando a gente fala de fechamento de corpo, são esses 2 tipos de fechamento que eu expliquei para vocês. Então a gente consegue equilibrar, mas a gente é missão, é caminho. Então muitos têm a missão de realmente estar ali, que nem a mãe teve de estar mãe de santo, cuidar de outras pessoas. Outras pessoas têm uma missão de estar mais atento a si próprio, a cuidar de si próprio, porque nossas entidades primeiro, ela vai ajudar a nos equilibrar, para depois sim, se a gente tiver missão de acolher, a gente vai acolher o próximo, tá bom? Então eu espero que eu tenha esclarecido de uma forma aí para vocês, que se façam entender, e fico muito feliz para quem ficou comigo nesse vídeo até agora. E quem não se inscreveu, ó, bom motivo agora para você se inscrever, curtir, compartilhar, acompanhar a gente pelas redes sociais, e o hashtag Projeto Tijolinho continua, www.tuquesalto.com.br. E até o próximo vídeo, fazendo o quê? Falando de Umbanda, mas falando, ó, de coração para corações.